Bom dia, nono ano. Vamos à nossa aula de revisão. Para o simulado de vocês, terão alguns temas do oitavo ano e alguns temas do nono. No oitavo ano, nós estudamos principalmente esses três temas aqui: Revolução Industrial, Imperialismo e Revolução Francesa. O que é a Revolução Industrial? Revolução Industrial é simplesmente uma transformação no modo de se produzir as coisas. Então, antes era um modo de produção familiar, as famílias produziam as roupas, os sapatos, tudo que fosse necessário, e depois isso mudou. Com o surgimento das máquinas, surgiu o modo de produção industrial, tá? A partir da Revolução Industrial é que vai acontecer o imperialismo. Por quê? Porque na Europa vai ter um grande aumento de produção e o mercado consumidor europeu não vai ser suficiente para consumir todos esses produtos. Então, olha o que eu coloquei aqui, o mercado consumidor europeu ele foi pequeno para toda essa produção. Então, os europeus vão precisar sair da Europa para poder vender esses produtos em outros locais. Quais locais eles vão escolher? A África e a Ásia, porque eram continentes que ainda não eram industrializados, tá? Essa ida dos europeus para a África e para a Ásia vai ser chamada de imperialismo. Por isso que eu falei para vocês que sempre vocês vão relacionar imperialismo com dominação, tá? Então, vamos lá ver. Esse imperialismo, ele tem três causas, como eu coloquei aqui, ó. Primeira é o mercado consumidor, já que o mercado consumidor europeu ficou pequeno, eles vão buscar outro mercado consumidor. Segunda é a mão de obra e terceira é a matéria-prima, certo? Então, Revolução Industrial e imperialismo, eles são assuntos relacionados. O imperialismo é consequência da Revolução Industrial. E a Revolução Francesa é simples. É simplesmente o terceiro estado, que é o povo e a burguesia. Aqui está escrito burguesia e nobreza, mas é burguesia e povo, tá? Burguesia e povo revoltado, porque eles eram os únicos que pagavam impostos. Então, o terceiro estado se revoltando contra o rei, tá? Revolução Francesa é isso, é quando o terceiro estado se revolta contra o rei. E quais são as classes que formam o terceiro estado? É a burguesia e o povo. Aqui está escrito nobreza, mas está errado, tá? Sobre o conteúdo do nono ano, o que vai cair? Primeiramente, proclamação da República. Vocês têm que se lembrar as classes que vão se voltar contra o Dom Pedro II, que são militares, cafeicultores, igreja e os intelectuais. E saber os motivos de cada uma dessas classes. Por que os militares estavam chateados com Dom Pedro II? Porque eles ganhavam baixos salários, os quartéis estavam caindo aos pedaços, eles não se sentiam valorizados pelo imperador. Os cafeicultores eram basicamente três motivos. Os cafeicultores queriam participação política, eles não queriam a abolição e eles queriam receber indenizações por conta desses escravos que seriam libertos, tá? E nada disso eles conseguiam entrar em acordo com Dom Pedro II. A igreja, porque ela queria ter autonomia, ela não queria interferência do Dom Pedro, e os intelectuais, eles queriam a república, não queriam que o Brasil ficasse atrasado, já que vários países já eram república. Então, esses quatro, militares, cafeicultores, igreja e intelectuais, vão se unir contra o Dom Pedro II e vão apoiar o golpe militar que os militares vão dar em Dom Pedro, tá? Segundo tema, os ex-escravizados no pós-abolição. Lembrem-se, após a abolição, o governo brasileiro não deu nenhum tipo de auxílio para esses ex-escravos. Até coloquei aqui, ó, não receberam auxílio. Tinha que auxílio emergencial? Não. O auxílio financeiro, auxílio para emprego, auxílio para escola, nenhum tipo de auxílio eles receberam. Nem emergencial, nem não emergencial, tá? Estou falando isso porque me perguntaram hoje na aula de revisão. E os jornais, as redes de solidariedade e a cultura são elementos que vão ajudar esses ex-escravos a sobreviverem na sociedade após a abolição. Como que os jornais vão ajudar? Os jornais vão ajudar denunciando o que o governo fazia com essas pessoas. As redes de solidariedade são quando eles vão se unir para conseguir gerar dinheiro para sobreviver. E a cultura, que eles vão poder expressar a cultura deles, a dança, a religião, e isso os deixava mais fortes, tá? Não coloquei aqui, mas lembrem-se da Constituição pós-República,
que é aquela Constituição que diz que só homem maior de 21 anos e alfabetizado pode votar. É a Constituição também que põe fim ao poder moderador. E é a Constituição que diz que o Estado brasileiro é laico, ou seja, ele não tem religião oficial, e que o voto ele é aberto, tá? Você fala o seu voto, todo mundo sabe em quem você votou. Outro tema, política dos governadores. Lembrem-se daquele acordo entre o presidente, governador, coronel e o seu curral eleitoral, que é o povo que está sob o domínio do coronel, tá? Lembra daquela troca de favores entre o coronel e o seu curral eleitoral. Isso é chamado de clientelismo, tá? Que é a relação entre o coronel e o povo que vai votar. Então, sempre na hora das eleições, os favores que os coronéis faziam era cobrado por eles para o povo votar no candidato do coronel. Isso é chamado de voto de cabresto. E, por último, a modernização das cidades, tá? Após a proclamação da República, as cidades brasileiras elas foram modernizadas, de maneira que os políticos tentaram tirar as marcas da monarquia dessas cidades. Tentaram tirar tudo que lembrava os imperadores, tudo que lembrava o período do Brasil Império e colocar novos elementos que representassem a República. É nessa época que surgem diversas praças da República em vários lugares do Brasil. Até mesmo aqui em Belém nós temos a Praça da República, tá? Também foi uma modernização que se baseou em critérios de higienização, ou seja, você melhorar o saneamento das cidades, mas também tirar pessoas da paisagem, pessoas que, segundo eles, enfeiavam a paisagem, como, por exemplo, moradores de rua. Também foi uma modernização feita em algumas áreas apenas, nas áreas mais centrais, tá? E a periferia ficou de lado, ficou de fora desse processo de modernização. Eles destruíram também vários cortiços, principalmente aqueles que ficavam nas áreas centrais das cidades, porque eles achavam feio na paisagem. E eles também tiraram várias pessoas de suas casas. Destruíram os cortiços, tiraram das casas, tudo aquilo que fosse atrapalhar a paisagem. E isso foi chamado de bota abaixo, que é você tirar a pessoa da sua casa sem pagar nenhuma indenização para essa pessoa. Isso aconteceu nessa época, tá? E também essa modernização foi inspirada na Europa. Eles queriam fazer prédios parecidos, ruas parecidas, tá? Vai cair um pouquinho do período que antecede a República, que é o Brasil Império, que também nós revisamos, tá? Sobre o Brasil Império, o que vocês vão lembrar? Somente alguns acontecimentos importantes que aconteceram no primeiro reinado, como, por exemplo, a primeira Constituição, e alguns acontecimentos importantes do segundo reinado, como, por exemplo, a Guerra do Paraguai, a abolição da escravidão e a produção de café. É isso, pessoal. Essa é a nossa revisão. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. De preferência, copiem esse resuminho no caderno de vocês, mas lembrando que aqui, ó, na parte que está escrito nobreza, não é nobreza, é povo, tá? O terceiro estado era composto pela burguesia e pelo povo. Beijos, até a próxima aula e bom simulado.